técnica de perdão. Esta é uma técnica de perdão que pode criar um vácuo para qualquer bem de que sua vida pareça precisar. Sente-se por meia hora todos os dias e perdoe cada pessoa com quem você estiver em desarmonia, indisposto ou preocupado. Se você acusou alguém de injustiça, se discutiu com alguém de modo inamistoso, se criticou ou fez fofoca sobre alguém, se está com problemas legais com alguém, peça perdão a todos eles. Eles irão responder subconscientemente. O perdão cria um vácuo que irá desobstruir a sua prosperidade e o seu sucesso. Afirme em seu pensamento para as outras pessoas. O amor indulgente de Deus nos liberta agora. O amor divino produz os seus resultados perfeitos e tudo está bem entre nós. Eu o vejo com os olhos do amor e eu o louvo em seu sucesso, prosperidade e mais completo bem. É bom declarar para si mesmo: eu sou perdoado e governado pelo amor de Deus. E com isso, tudo está bem. Certa vez conversei com uma senhora que estava tendo muitos problemas no casamento. Seu marido estava a ponto de perder um bom emprego por causa do seu alcoolismo e instabilidade. Quando sugeri que ela liberasse as ideias sobre o seu marido e, por meio do perdão, formasse um vácuo para que um bem maior surgisse, ela acertadamente respondeu: não há por que eu tentar o perdão. Não há nada a perdoar. Eu amo meu marido. Então sugeri que algum tipo de vácuo precisava ser criado. Havia muita coisa na situação daquela senhora de que ela deveria se livrar. Talvez não fosse o marido que ela precisava perdoar, mas todos nós precisamos praticar o perdão todos os dias por conta das muitas atitudes negativas e subconscientes que guardamos em nossas emoções, algumas das quais nem sequer estamos cientes. Um pouco relutante, ela enfim concordou em sentar-se por meia hora todos os dias para praticar o perdão. Mais tarde, ela declarou, espantada, que nomes de pessoas que ela já havia esquecido há muito tempo lhe ocorriam durante as sessões e que experiências desagradáveis e infelizes do passado pipocavam em sua memória. Para todas elas, a senhora declarava palavras e pensamentos de desprendimento, liberação e perdão, assim como fazia para as questões relativas ao comportamento recente do seu marido. Conforme ela começou a se sentir aliviada e liberta de muitas antigas emoções e atitudes hostis, antes meio enterradas, seu marido parou de beber. Ele começou a dar duro em seu trabalho e o sucesso veio de maneira tão avassaladora que ela pôde até parar de trabalhar para dar um belo lar ao seu marido, como era seu desejo havia muito tempo. Eis o poder do perdão. A liberação é magnética. Você está se apegando ao pensamento de como uma situação problemática em sua vida pode ser resolvida? A que forma essa solução poderia ter? Então libere, deixe ir, solte. Reafirme para a situação em si ou para as pessoas envolvidas. Eu libero, solto, deixo ir. Não tenha medo de liberar coisa alguma. Nada pode ser perdido por meio da liberação espiritual. Pelo contrário, o seu próprio bem e o bem de todos os envolvidos fica muito mais livre para entrar em sua vida. Com a liberação, seu poder de atrair o bem é bastante aumentado. Agora vale a pena compartilhar uma palavra de precaução sobre as atitudes de liberação das coisas tangíveis. Certa ocasião, eu me senti inspirada a liberar todas as minhas roupas, dando a maioria delas para minha irmã. As roupas estavam em perfeito estado, mas eu estava cansada delas. Como nenhuma roupa nova havia surgido, pensei que, se eu liberasse as antigas, estaria criando espaço para as novas. Depois de colocar as roupas no correio para minha irmã, fiquei feliz e ansiosa pelas novas que com certeza iriam se manifestar. Contudo, durante várias semanas não aconteceu nada. Finalmente percebi que ainda estava me apegando às roupas que havia mandado para ela, pensando, por exemplo, se eu ainda tivesse aquele vestido que mandei para ela, eu o usaria hoje. Então foi preciso que eu soltasse mais uma vez o que eu pensava já ter liberado. Eu repassei em pensamento cada item que havia mandado para ela, declarando para cada peça: eu libero você total e completamente. Eu a deixo ir e a libero. No que me diz respeito, você cumpriu seu propósito em meu guarda-roupa e eu não preciso mais de você. Eu e você estamos onde deveríamos estar.
Daí para frente apareceram novas roupas e muito rapidamente. Era como se uma influência magnética estivesse trabalhando para mim. Uma amiga que não sabia de nada sobre o meu armário vazio me disse: Eu tenho um dinheiro que quero dividir com você. Quando orei sobre o que fazer com essa quantia, o único pensamento que me vinha à mente era que eu devia dá-lo a você, talvez para algumas roupas. Você parece bem fornida de roupas, mas o pensamento persistiu, então aqui está com a minha bênção. Isso iniciou o fluxo da substância que desde então começou a fluir de todas as partes. Eu havia escrito alguns artigos para revistas que foram recusados. Ainda que o espírito hesitante, porém esperançoso, eu os revisei e os submeti novamente. Agora eles foram aceitos e fui paga por eles. Muitas pessoas, enquanto faziam compras, viram itens e pensaram: Isso é a cara da Catherine. Eles os compraram e me deram de presente. E veja, eram os itens que eu estivera imaginando em meu guarda-roupa. Uma amiga voltou para casa de uma viagem de compras. Nós não nos correspondíamos havia algum tempo, então ela não tinha como saber sobre o meu armário vazio. Apesar disso, os embrulhos chegaram com roupas de presente resultantes da viagem que ela fizera. Mais tarde ela escreveu: Eu apenas fiquei com a sensação de que você faria bom uso dessas peças, e de algum modo não consegui resistir à ideia de dá-las a você. Ficarei muito contente se você puder usá-las. Aprendi uma boa lição com essa experiência. Nada de bom acontece antes que eu liberasse as roupas que havia mandado para minha irmã. Um presente que não é liberado depois de ser dado não é um presente de verdade. Se você não pode dar livremente, nem se incomode em fazê-lo. Contudo, se você o fizer, assegure-se de liberar o que deu. De outro modo, nenhum bem terá sido feito, nenhum vácuo terá sido criado. Use a substância que está ao seu alcance. Outro modo de invocar a lei do vácuo é usar a substância disponível no momento sem se apegar a ela, permitindo sempre um novo fluxo de prosperidade. No entanto, você tem de fazer isso com a atitude mental correta, a fim de produzir resultados ricos. Quando parece não haver prosperidade suficiente ao seu alcance para satisfazer as necessidades do momento, ou quando você parece estar bloqueado em seu caminho rumo a uma maior prosperidade, você deve assumir o controle da situação, de seus pensamentos e sentimentos. Em vez de se sentir desesperançado, indefeso ou com pena de si mesmo, declare para as questões financeiras: paz, aquietem-se. Pegue sua carteira, seu talão de cheques ou outras evidências palpáveis de provisão financeira e declare: Agora mesmo estou pleno com a rica generosidade de Deus, que provê todas as minhas necessidades. Depois, é hora de usar, destemida e audaciosamente, a substância que esses objetos contêm, até onde for possível na situação atual. Se houver contas a serem pagas, não espere até que apareça dinheiro suficiente para pagá-las. Adiante-se com fé e pague todas as contas que puder. Essa atitude significa pegar a substância que está à mão e enviá-la ao universo para que ela enfim possa se multiplicar. Rumo à prosperidade. Rumo à prosperidade. Neste ponto, é importante estabelecer e manter uma atitude próspera, como se a generosidade divina já estivesse visível em sua vida. Não é hora de falar sobre limitação ou falta de dinheiro, nem de segurar as despesas ou de fazer uma economia severa. Pelo contrário, agora é hora de usar ao máximo as suas reservas financeiras até o último centavo, se necessário. Se neste ponto você deixar de gastar ou falar sobre qualquer limitação financeira, isso lhe custará o dobro. Em vez disso, olhe sempre à frente em sua mente e agradeça a substância que você já tem para enviar ao universo. Afirme com alegria: Esta é a generosidade de Deus e eu a envio adiante com sabedoria e alegria. Quando você olha adiante, a despeito das aparências mostrarem o oposto, você sempre estará protegido. Talvez a pessoa que mais tenha me ensinado a respeito desse aspecto da lei do vácuo seja uma dona de casa serena e modesta que constantemente olha adiante, enviando à sua frente o dinheiro que possui na carteira. Como uma rica bênção. Ela é sempre suprida com abundância. Muitos anos atrás, ela ficou interessada em enfeitar a igreja em que eu estava trabalhando. Veio até mim e sugeriu várias melhorias que ela gostaria de fazer, garantindo-me que tinha fundos particulares para fazer isso.
Só meses depois, fiquei sabendo que os fundos particulares que ela tinha eram o seu próprio dinheiro para fazer compras de supermercado, dinheiro que ela usou generosamente na compra de alguns itens adoráveis para a igreja. Desse modo, ela começou a deixar fluir o dinheiro que tinha com coragem. Ela continuou a olhar adiante e cada necessidade sua foi sendo provida. Novos canais de suprimento se abriram para ela e seu marido das maneiras mais inesperadas, tanto que, pela primeira vez na vida, ela tinha uma empregada doméstica. Além disso, recebeu as bênçãos de um carro novo e de um rendimento mensal. Quanto à redecoração da igreja, esta cresceu como uma bola de neve e muitos outros ricos presentes vieram em seguida. E tudo porque uma dona de casa ousou olhar adiante e usar a substância que tinha à mão de maneira ousada, destemida e rica, ainda que essa substância fosse o dinheiro para fazer suas compras de supermercado. Até hoje ainda me surpreende perceber a fé que ela tinha na lei do vácuo e ver os ricos resultados que ela continua a experimentar. Esta dona de casa diz que, desde que ela iniciou o processo criando primeiro um vácuo, nunca houve uma necessidade financeira sua que não tenha sido suprida. Esforce-se para causar uma boa impressão. Outra maneira de olhar adiante, apesar das aparências financeiras, é apresentar-se da melhor maneira possível. Você deve viver tão ricamente quanto for possível com o que já tem. Lembro-me de certa ocasião em que eu precisava de roupas novas para uma conferência para a qual fora convidada, mas não parecia haver dinheiro à mão para comprar roupas novas. Quando eu orei sobre essa questão, tive a sensação de que eu deveria começar usando as minhas melhores roupas, a fim de me ajudar a me sentir rica. Durante todos os dias, por quase uma semana, eu usei meu melhor vestido. Um dia, uma graça em dinheiro me foi enviada por alguns serviços que eu havia feito no passado. É claro que eu imediatamente comprei as desejadas roupas novas. Depois que você aprender a liberar, formando um vácuo para nova prosperidade, é hora de fazer o que puder para produzir uma sensação de riqueza. É hora de criar uma atmosfera rica, uma aparência rica com a substância que estiver à mão. Não fale a ninguém sobre qualquer limitação ou mesmo sobre o vácuo. Falar sobre limitação financeira é o que mantém certas pessoas em abrigos para pobres. Nunca pense em si mesmo como pobre ou necessitado. Não fale sobre tempos difíceis ou sobre a necessidade de fazer uma economia radical. Não pense em quão pouco você tem, mas em quanto você já tem. Agora é a hora de usar sua melhor porcelana e prataria e de comer à luz de velas, mesmo que o cardápio consista somente de comida enlatada. À medida que você criar o vácuo e soltar o que não precisa, quando você passar a usar o que tem para suprir suas necessidades imediatas da melhor forma que puder, sem reter nada, e conforme você passe a viver tão ricamente quanto possível diante das aparências, então os resultados ricos começarão a acontecer. Ainda que você não entenda como, novos canais aparecerão para suprir todas as suas necessidades. Você descobrirá outros recursos financeiros a seu redor, soluções das quais não estava ciente antes. Outras pessoas, ainda que não percebam, também farão coisas a fim de aumentar seus rendimentos. Sua força, quando você enfrenta uma necessidade de maior prosperidade, está na calma e na confiança. Está em você ousar, olhar adiante, abençoar e usar a substância à mão da maneira que lhe parecer melhor. Sempre peça a orientação divina referente às maneiras práticas e também espirituais pelas quais você pode criar um vácuo para a nova prosperidade, quando as limitações financeiras assomarem. Não entre em pânico. Essa é apenas uma oportunidade para você provar que as leis invisíveis da prosperidade podem produzir resultados visíveis e satisfatórios. Essa é apenas a sua iniciação no poder do pensamento próspero. Se aprender logo no início de seu desenvolvimento do pensamento próspero a criar um vácuo para o novo bem, você não entrará em pânico diante dos desafios financeiros. Você estará seguro quanto a poder vencê-los. Com o tempo, será muito mais rico, tendo aprendido a usar as leis invisíveis da provisão para satisfazer as suas necessidades visíveis. Muitas vezes, quando você cria um vácuo usando o que já tem, descobre inclusive que o total que tem à mão já é suficiente. Percebe que muito é desperdiçado ou perdido e que o valor que à primeira vista parecia pequeno ou mesmo insuficiente se torna adequado se você o usa sem medo. Se você continuar a usar seus recursos sem medo,
confiante de que todas as suas necessidades serão passageiras, verá que tem o suficiente para supri-lo durante o período em que nenhuma substância apareceu ainda. Abra espaço para o seu bem. Todos nós queremos melhores condições financeiras e devemos tê-las. Assim está a maneira de consegui-las. Nunca fale sobre limitação financeira e comece a pensar em termos de abundância rica e universal que está em toda parte. Depois, aprenda a liberar, a abandonar, a deixar ir e a criar espaço para as coisas pelas quais orou, trabalhou e que deseja tão fortemente. Se você abrir mão e se livrar das antigas atitudes, ideias e bens dos quais não mais precisa, substituindo-os por novos pensamentos de prosperidade e de realização progressiva, suas condições melhorarão e de modo estável. Sempre queremos algo melhor do que o que já temos. Essa é a força motriz do progresso. Assim como as crianças crescem e suas roupas não servem mais, você deve superar antigos ideais, alargando seus horizontes de vida à medida que avança. Deve sempre haver a eliminação do que é antigo para acompanhar o crescimento. Quando você se apega ao velho, estorva o seu avanço ou o cessa de todo. Por que não ousar criar um vácuo agora, convidando a sua vida à prosperidade e o sucesso completos com os quais você sonha e que lhe são divinamente